Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre um assunto que é muito pertinente para quem busca, né, o autoconhecimento, para quem busca uma vida mais individualizada, né? Uma vida mais, como posso dizer, uma vida mais desapegada, né? Desapegada de quem? Desapegada do outro, né? Uma vida desapegada dessas necessidades do outro, dessas carências do outro, né? O inferno é sempre outro. O inferno são os outros, né? Segundo Jean-Paul Sartre. E é uma realidade, né? Então, eu já queria falar aqui sobre o egoísmo. Essa palavra que é tão pejorativa, né, na nossa sociedade cristã. Você não pode ser egoísta. Eu gostaria de me ater aqui, né, a etimologia, né, a origem da palavra egoísmo, que vem do latim ego, que significa eu, nada demais, né? E sufixo francês isme, que significa linha de pensamento, ideologia, né? Então o egoísmo é, né, a corrente de pensamento, né, que valoriza você em primeiro lugar. Valoriza o seu ego, né, seu eu em primeiro lugar. Isso é bem lógico, né? Isso é bem racional e isso é até natural. Todos os animais, é uma questão de sobrevivência, né, se preocupam consigo mesmo. Claro que existe, né, a questão da prole, existem os animais de bando, né, que se juntam para se proteger, o ser humano é diferente, mas há sempre um interesse individual de sobrevivência. Isso está no código de DNA. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Claro, né? As religiões que adestram o homem, né, que amansam essa ideia de sacrifício pelo outro, essa ideia de que eu não vivo sem o outro, sabe? É um padrão criado para adestrar, né? Para controlar, para colocar na rédea curta, né? É a sociedade na qual nós vivemos, né? Uma sociedade que elegeu o sacrifício, né? E depois que acabou a escravidão, que acabou aquele sacrifício involuntário, né? Claro que os senhores desta Matrix, as elites, as pessoas que estão no comando, né, elas descobriram que era melhor você ter um escravo que não sabe o que é escravo, né? Qual é o escravo que não sabe o que é um escravo? Vou fazer aqui uma analogia com pet, né? Cãozinho de estimação, né? Gato nem tanto, porque gato é um bicho que ninguém prende, né? Gato ele só fica onde ele quer. Mas o cãozinho, né, o cachorrinho, geralmente são escravos sem saber que são escravos. Por quê? Dependem do dono ou do tutor, né? Agora não pode chamar mais de dono, né? As pessoas compram animais, as pessoas fazem inclusive comércio de animais, né? Animais de pedigree, diz que não é dono, né? Como assim não é dono se você tem propriedade sobre o animal, né? Chamam de tutor, né? Ah, isso é uma questão, isso é para tentar romantizar a questão do pet, né? Colocar o pet como se, não pode ser um objeto. Até pessoas são objetos, né? Jogadores de futebol não são comprados aí por clubes, né?
O jogador de futebol é vendido, é comprado. O ser humano compra o ser humano o tempo todo, né? Casamento que não me deixa mentir, né? É um contrato, né? De exclusividade sexual, de controle. É um que é dono do outro, né? Mas não pode dizer que é dono, né? É amor, é casalzinho, é mozão, amozão. Ô meu bebê, tudo carrasco, né? Tudo senhores de engenho, senhores de escravos. Só que é o que eu tô falando, as elites descobriram que a coisa melhor do mundo é o escravo que não sabe que é um escravo, né? Então o sacrifício que antes era involuntário, se criou várias historinhas, né? O cristianismo é uma delas, né? Criado por Roma, em cima de mitologias antigas. A Grécia tá cheia de situações também dos heróis, né? O que é um herói se não aquele que se sacrifica, né? Então isso foi sendo plantado muito antes de Cristo, né? A Grécia antiga era 500 anos lá, antes de Cristo, né? Budismo, né? Também 500 anos antes de Cristo. Isso tudo já vinha sendo plantado. Essa filosofia do amor próximo, essa filosofia do desapego de si mesmo, de abandonar os bens materiais, de hostilizar, né? ou diminuir, ou desprezar as riquezas materiais, né? Dar tudo aos pobres. Isso foi sendo plantado, né? Essa coisa de Siddhartha Gautama, o Buda, abandonou os castelos que ele tinha, né, os palácios, foi viver no meio do mato, comendo cocô de passarinho, bebendo água da chuva. Ascetismo. Tem gente que acha que a gente aqui, né, que nós somos de uma filosofia nihilista, então nós não vemos sentido porra nenhuma nesse mundo aqui, né, e eu principalmente, né, como né, o dono do canal, eu principalmente, eu passo essa ideia de misantropia também, né? Porque a minha misantropia não é ascetismo. A minha misantropia não é questão religiosa, né? Geralmente ascetismo tem a ver com ideologia religiosa, né? O cara se vai para dentro do mato, igual esses budistas malucos ascetam hindu aí, né? Os próprios monges da igreja católica que copiam esse padrão, né? Fazem voto de pobreza, vivem de pé no chão, com aqueles farrapos no corpo, né? Essas freiras, esse pessoal é padre, né? E diz que é celibatário, que abriu mão de tudo, mas tá cheio de padre vivendo em palácio aí, né? O próprio Papa vive no Vaticano lá, cheio de segurança aquela porra lá, né? Tem um grupo, né? Como Hitler, né? Hitler, a gente sabe que a Igreja Católica apoiou o nazismo, né? Quem tem dúvida disso aí, faça uma pesquisa rápida na internet, você vai ver um monte de bispo apoiando Hitler, fazendo até o sinal, né? De reverência a Hitler. E a Hitler. E a Igreja Católica sempre gostou de ostentar muito poder, né? E essa enganação aí de voto de pobreza, de celibato, né? Isso não existe, né? Por isso que existe tanta corrupção na igreja, né? Como eu falei, o Papa, Hitler tinha a guarda pessoal dele, né? Que era a SS. Era a guarda que fazia a segurança pessoal de Hitler. E o senhor Papa também tem a guarda pessoal dele, né? Homens treinados, militarmente treinados, né? Vários, pelotão lá que cuida da proteção do Papa lá no Vaticano. Então, piada esse negócio de voto de pobreza, né? O Supremo Pontífice vive no luxo, né? Caga em trono, em privada de ouro, né? O cagador dele é de ouro, mas não deixa de ser um cagador igual outro qualquer, né? Então, tudo essa, né, nós, como eu falei, nós aqui, né, eu sou um cara que também sou misantropo, né? Eu não gosto de me definir por nenhuma palavra específica, nenhum termo específico, né? Como, eu sou ateu. Ateu é um aspecto da minha personalidade, né? Constatação intelectual. Qualquer um que tem um pouquinho de inteligência vai chegar no ateísmo, né? Niilismo, mesma coisa, né? A questão científica, constatação intelectual científica. Vida é só sobrevivência, mais nada, né? Vivemos por nada e para nada nesse mundo sem sentido. Isso é niilismo, né? E misantropia é aversão a esta sociedade, porque não é uma sociedade ideal, né? Não é. Toda pessoa que tem senso de justiça, né? Toda pessoa que tem ética, moral,
respeito, né? Pelo mundo que vive, respeito próprio, respeito também pelas pessoas, vai ser misantropo nessa sociedade de merda, né? Talvez se eu vivesse num país aí europeu, onde tudo funciona, onde praticamente não existe crime, onde a maioria das pessoas não são religiosas, talvez eu vivesse bem, né? Mas ainda assim, vivendo por nada e para nada, né? As pessoas em qualquer lugar do mundo são, quando você cola com elas, né? Isso nunca dá certo, né? Como eu falei inicialmente, o inferno são os outros. Sempre problema, né? Qualquer lugar do mundo você vai ter problema com as pessoas. Então, sou misantropo em essência, né? Misantropia quer dizer isso, né? Na etimologia também, né? Antropo, né? Que é homem, né? E miso, que é ódio. Então seria ódio pela humanidade, né? Misantropia, ódio pela humanidade. É muito bom a gente se ater ao significado das palavras. Mas, num contexto mais amplo, né? Esse ódio não significa violência, esse ódio não significa terrorismo. Misantropo não precisa ser violento. Claro que existem os violentos, né? Mas misantropo não precisa ser violento. Misantropo não precisa odiar diretamente grupos, né? Não é racista, não é homofóbico, não tem nada disso, né? É um ódio geral pelo contexto social. Ódio, né? Não precisa também ser manifesto fisicamente, né? Pode ser um ódio ideológico. Aversão, né? Repulsa. Então você acaba se isolando, né? Sendo um misantropo, por uma questão de você achar que a vida poderia ser muito melhor do que ela é. Então você constrói a sua vida da sua forma, fora da sociedade. Isso é misantropia, é um conceito mais amplo de misantropia. Não um conceito simplesmente literal, né? Nós fazemos aqui, né, vídeos para pessoas inteligentes, para pessoas que têm capacidade de irem além do significado literal dos termos. Quem tem cabeça fraca, né, geralmente quem tem até alguma deficiência intelectual, tem muita dificuldade de lidar com questões mais abstratas. O indivíduo se apega muito ao sentido literal das palavras, né? Então, misantropo não pode ter rede social. Isso é deficiência intelectual, né? Incapacidade de interpretação mais abstrata, né? De ir além dos conceitos, simplesmente, pura e simplesmente, e fazer uma avaliação mais ampla da questão. Então, a questão aqui hoje, né, o vídeo aqui hoje é para falar sobre egoísmo, né? Eu sou egoísta, em essência, como eu já falei, né? Acho que todo mundo é egoísta. Por quê? Porque ego, né, como eu falei, do latim, né, egoísmo, do latim ego, quer dizer eu, né, e isme, sufixo francês, que quer dizer corrente filosófica, linha de pensamento, corrente de pensamento, né, ideologia. A ideologia do eu, né, egoísmo. Nada demais, né? Egoísta não é a pessoa. Isso pegou, como eu falei inicialmente, pegou um contexto, né, pegou um significado pejorativo. O cara é egoísta, ele vai fazer mal para os outros. Nada a ver. Egoísmo é se colocar em primeiro lugar. Só isso, né? Quem é que não faz isso? Como eu falei inicialmente, até os animais fazem isso. Isso é natural e é racional você cuidar, né, de você mesmo acima de todas as coisas. Os outros são os outros. Se cada um cuidasse do seu próprio rabo, se cada um fosse egoísta, na melhor acepção do termo, né? Poxa, ninguém ia dar trabalho para ninguém, né? Ninguém ia ficar importunando, incomodando ninguém, ninguém ia ficar pedindo nada para ninguém, as pessoas seriam autônomas. Como eu costumo dizer, o bem só existe porque existe o mal. Se não existisse gente ruim, você não precisaria fazer o bem, né? Se preocupar com essa merda. Eu me preocupo muito em fazer o bem para mim mesmo. E também para as pessoas que me dão algum retorno, né? Aí vem essa questão do cristianismo. Deixem se preocupar com o retorno, com a recompensa. Isso é estupidez, cara. Quando é que alguém faz alguma coisa de graça, né? Isso é estupidez, isso é coisa de idiota, né? É por isso que eu digo que a gente tem que aproveitar, até mesmo nas religiões, né, nos mitos, não nas religiões, mas nos mitos religiosos, a gente tem que fazer interpretação. A gente sabe que a maioria dessas histórias são inventadas, tanto é que o nome é mito, né? É muito engraçado que a religião dos gregos é considerada mitologia grega, né? Mas outras religiões não são mitologia, né? A religião dos gregos é mitologia. A religião dos cristãos não é mitologia. Dos hindus não é mitologia.
dos afro, né? Dos cultos afro não é mitologia, é tudo mitologia. São alegorias, né? Que tentam passar uma informação, uma moral, e as pessoas, como eu falei, fracas de cabeça, se apegam ao sentido literal. Não conseguem interpretar, né, os símbolos por trás das religiões, a mitologia, né, a simbologia por trás. Tudo isso a gente trabalha aqui, né, para tentar mostrar uma nova forma, aliás, não é nem nova, né, é uma forma antiga, né, de interpretar os fatos. Isso já era conhecido no passado, né, mas sempre tem os intelectuais que conseguem decifrar os códigos, né? E tem os ignorantes que só ficam na superficialidade, na religião, na crença, na superstição, né? Sempre foi assim. Então, egoísmo é uma questão muito importante para nós. Muitas pessoas sofrem muito, sabe por quê? Porque não são egoístas. Como eu falei, não se colocam em primeiro lugar, né? Não tem essa linha de pensamento, esse raciocínio lógico de se preservar, né? Isso é autopreservação, é a coisa mais natural. O indivíduo quer, né, arrumar um relacionamento com gente estranha, você vai se relacionar com gente estranha, né? Praticamente todo mundo é estranho, né? Até você, muitas das vezes, é estranho por você mesmo. Muitas coisas sobre você, às vezes, você ignora, né? Você só vai conhecer quando estiver numa situação mais crítica, mais extrema, né? É que você conhece quem você é muitas das vezes. Por isso que é importante o autoconhecimento. Para você ter autoconhecimento, você já é um ser muito complexo, né? Um ser problemático, um ser ignorante, um ser imperfeito. Você ainda está preocupado com a porra do outro, cara. Você ainda está preocupado em cuidar do outro. Você não consegue nem cuidar de você direito, cara. Aí que eu tô falando, criar essa ideia de amansar o indivíduo, né? E essa ideia de sacrifício, que sacrifício é bom, que atingir as coisas com sacrifício. Que estupidez, né? A planta não faz nenhum esforço, né? Para crescer, a grama não faz nenhum esforço, né? É natural. O ser humano inventou essa porra de que tem que se esforçar para ter as coisas, sabe? Para mim, as coisas têm que vir fácil, não quero saber de sacrifício. Só que quando você embarca nessa ideia desta matrix ilusória, essa loucura que essas elites que estão na ponta da pirâmide te massacrando, enfiaram na tua cabeça, e você não tem capacidade de parar para pensar e sair fora disso, aí você se torna um idiota, né? Que ajudar, não consegue nem... Você não tem nem o suficiente para sobreviver, que ajudar os outros, né? Tem gente que se mete em briga e acaba morrendo por causa dos outros, né? Não tinha nada a ver com a situação. Vai ali querer... Ah, foda-se, você tá brigando, meu irmão. Você tá brigando que se foda pra lá, que eu vou separar porra nenhuma. Se matem aí, né? Tá dizendo, o indivíduo criou essa ideia. Aí eu tenho que ajudar, né? O outro vai lá, né? Tem um carro pegando fogo, quer lá ajudar, se queima tudo. Gente que você nem conhece, né? Colocaram isso na mente do idiota, né? Que ele tem que ajudar quem ele não conhece, sem querer recompensa. Que bonitinho, né? De onde tiraram isso? Que lógica que tem isso? Se não... essa coisa de espiritualidade, que o cara não quer recompensa. Muitos dizem que não querem recompensa, né? Aí eu tiro a roupa do corpo, mas quer recompensa no paraíso, né? Isso tem um fundo religioso. Então, o indivíduo sempre no fundo é egoísta. Mesmo aquele que se diz o mais altruísta, no fundo é egoísta, né? O verdadeiro altruísta, né? O que quer dizer altruísmo? De novo, etimologia, que é muito importante a gente dar o sentido e a origem das palavras. Altruísmo vem de alter, outro, né? Foi uma palavra criada para se antepor ao egoísmo. Altruísmo é preocupação com o outro. Coloca o outro em primeiro lugar, né? E egoísmo é você se colocando em primeiro lugar, que para mim é muito mais lógico. E você sendo egoísta, muitas das vezes as consequências dos seus atos são altruístas. Sabe por quê? Porque você sendo egoísta, você se preocupando com você mesmo, você não dá trabalho para os outros, entende? Você cuida das suas próprias questões. Você é autossuficiente, né? Já é muito bom você se preocupar com você mesmo, colocar você mesmo acima de todas as coisas, acima até do outro, né? Porque você se preserva. Você não vai ficar levando problema para o outro. Aí tem os exemplos, né? Esse pessoal altruísta, que quer ajudar o outro, que finge que ama o outro, que se sacrifica pelo outro,
Tem muitos idiotas que se sacrificam mesmo, né? Mas aí é pessoal que tem problema mental. Doente mental quase sempre é assim, né? Ou ele vai, é o extremo. Doente mental é o extremo. Ou ele é agressivo, violento, né? Transtornado. É um cara com distúrbio, né? Agressivo, ou ele vai pro outro lado oposto, né? Ele é o idiota, né? Quer ajudar todo mundo, dá tudo para todo mundo, toma no cu e gosta, né? Tá cheio por aí, né? Então o indivíduo, né? Mas o indivíduo que se diz altruísta, e que é malandro, que é esperto, quase sempre tá querendo vantagem. No fundo é um egoísta. Mas já se viu, né? Eu tava vendo aquela enchente que teve no Rio Grande do Sul aí, né? Há uns meses atrás. E apareceu lá um pessoal ajudando, né? Fazendo serviço voluntário. Aí tinha lá uma loura de olho azul, provavelmente tinha uma boa condição financeira, né? Ela foi dar uma entrevista, claro que ia aparecer, né, como altruísta. Ela falou assim: eu fico muito feliz de estar dando cesta básica para essas pessoas necessitadas. Quer dizer que ela tá feliz, né? Ela tá feliz com a tragédia, né? Para poder ajudar, né? É sempre assim, cara. Eu acho que é uma pessoa, o discurso coerente da pessoa seria: eu estou muito triste de ter que estar aqui ajudando essas pessoas. Eu estaria feliz se essas pessoas estivessem muito bem, não aqui dependendo da minha ajuda. Mas não, o discurso é: como eu fico feliz de poder ajudar o miserável que tá passando fome, que perdeu tudo, né? E aqui eu dou uma cesta básica. Ai, como eu sou bonzinho. Se fuder, bonzinho é o caralho. Tu quer autopromoção. Tu quer aparecer como bom diante da sociedade. Muito desses riquinhos que dão dinheiro, como exemplo, por exemplo, de Silvio Santos, né? Que dava casa. Ele tinha que dar, cara. Porque isso abate no imposto de renda. Rico tem que doar alguma coisa. Senão, né, tem que fazer algum tipo de, né, de obra social para poder abater no imposto de renda. Todo mundo sabe que doação é abatido no imposto de renda. Ajudar a criança, dar dinheiro para instituição carente, não faz diferença nenhuma pro cara, entende? E ele aparece como bom, né? Aparece como bonzinho. Tô cuidado com os bonzinhos, né? Quase sempre tô querendo interesse. Esse pessoal que faz serviço voluntário, universitário que faz serviço voluntário, você acha que tá fazendo de graça, pô? Porque serviço voluntário vai pro currículo, cara. Ajuda para arrumar emprego, ajuda para entrar em vários planos do governo aí. Fazer serviço social dá retorno. Então, o altruísta quase sempre é egoísta. Agora, o verdadeiro egoísta é aquele que só está preocupado com o seu próprio rabo, né? Já é coisa demais para você se preocupar, tem que ficar preocupado com a porra do rabo dos outros. Então eu sou egoísta mesmo, tenho orgulho disso, sabe? Na melhor acepção da palavra, egoísmo, culto ao eu, né? Isso não é arrogância, isso não é prepotência, isso não é ganância. Ganância é outra palavra, né? Tem a ver com abusar dos outros. De novo, ganancioso é aquele que quer tirar dos outros. Isso não é egoísta, né? Egoísta está preocupado consigo mesmo. Não tem nada a ver com o outro, entendeu? O culto ao outro é altruísmo, né? Então o altruísta, alter, outro, ismo, né? Sufixo francês quer dizer corrente de pensamento. Então o altruísta está sempre pensando no outro, né? Pro bem ou pro mal, né? Tá pensando no outro. A vida dele é pro outro. A vida do egoísta é para si mesmo. A vida do egoísta é uma autocontemplação. É uma preocupação com você mesmo, com o seu eu, com o seu ego acima de tudo. Bom, então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, você já sabe, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.